E se eu te dissesse que algumas das decisões mais importantes da história não foram tomadas por presidentes, governos ou cientistas? E se existisse uma rede silenciosa formada por bilionários, fundações privadas e projetos governamentais clandestinos, capazes de mudar a saúde, a ciência, a política e até o comportamento humano? Hoje, vamos entrar no que realmente aconteceu por trás das cortinas, do projeto MKUltra, que de fato existiu e foi admitido pelo governo, até a influência histórica dos Rockefeller na indústria farmacêutica. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o mundo com os mesmos olhos. Quando falamos de manipulação, controle e poder, muita gente imagina a teoria de conspiração. Só que hoje não vamos falar de especulação. Vamos falar de fatos históricos, reais, documentados e investigados. E em alguns casos, confessados décadas depois. Por quê? Antes de perguntar quem controla o mundo, a gente precisa entender uma coisa. Quem já controlou o suficiente para mudar o rumo da história em que vivemos atualmente? Vamos começar por algo que parece teoria, mas não é. Não é rumor, não é mito. É história. E história documentada. O MKUltra foi um projeto secreto da CIA, iniciado em 1953. Envolvia testes de drogas, principalmente LSD. Muitos participantes não sabiam que estavam sendo usados. O objetivo declarado era apenas descobrir o método de controle mental das pessoas. Parte dos arquivos foi destruída em 1973, porém só foi exposto porque o Senado investigou isso em 1977, o Comitê Church. Há testemunhos oficiais de vítimas. Isso não é internet, isso não está nos registros do próprio governo americano. E a parte mais perturbadora, o MKUltra não era um projeto pequeno. Existiram subprojetos, universidades envolvidas, pesquisas financiadas secretamente. E a pergunta que até hoje ninguém consegue responder totalmente é: se isso foi possível nos anos 50, o que seria possível fazer atualmente? E aqui muita gente começa a entender por que teorias de controle em massa ganham tanta força na internet. Porque pelo menos uma vez na história, o controle mental deixou de ser ficção e virou uma prática real no nosso mundo. Agora vamos para uma parte pouco falada, mas que mudou o mundo de forma silenciosa: a influência dos Rockefeller. Fatos históricos registrados. John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil, tornou-se o homem mais rico do mundo no início do século XX. Em 1913, cria a Rockefeller Foundation, uma das instituições privadas mais poderosas da história. Em 1910, surge o relatório Phoenix, financiado pela Fundação Carnegie, mas amplamente implementado e fortalecido pelas doações do Rockefeller. O relatório reestruturou completamente a educação médica nos Estados Unidos, criando um modelo que o mundo inteiro acabaria imitando. Resultado: a medicina alternativa perdeu o espaço. A homeopatia praticamente desapareceu dos centros de ensino. A medicina passou a ser baseada em laboratório e principalmente em fármacos. Isso não é teoria, é a história que está registrada e até na saúde pública. E por que muita gente conecta os Rockefeller com a indústria farmacêutica? Bem, porque o petróleo, base da riqueza dos Rockefeller, também é a base de muitos compostos químicos utilizados em medicamentos. Quando o modelo de medicina baseado em fármacos torna-se dominante, quem já controlava o petróleo passa a influenciar diretamente um novo tipo de indústria. Não existe prova de má intenção, mas existe a influência gigantesca deles. Universidades, hospitais, laboratórios, pesquisas, bolsas de estudo, tudo isso a Fundação Rockefeller financiou tudo por muitas décadas. Quando você controla a educação, você influencia gerações inteiras de médicos, cientistas e diretrizes de saúde. E é assim que se molda uma indústria inteira, sem precisar escrever uma lei. Bem, quando juntamos todos esses fatos, um projeto real de manipulação psicológica como o MKUltra e famílias bilionárias influenciando a educação e medicina por décadas, fundações privadas com mais dinheiro que muitos países existentes, decisões sigilosas que só vêm à tona anos depois, não é difícil entender por que tantas pessoas acreditam que existe um poder oculto por trás do que vemos. Portanto, espera aí um pouquinho. Se você está gostando do vídeo, deixa o like, compartilha, isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdo como esse. E quem quiser, comenta aí embaixo que eu posso estar trazendo um vídeo detalhado desses dois projetos aqui no canal e outros que vocês quiserem comentar aqui embaixo. Por bem, voltando ao assunto, a verdade é que você não precisa acreditar em sociedades secretas. Os fatos históricos já mostram que poucas pessoas têm muito poder e esse poder nem sempre aparece na televisão. Então quem controla o mundo? Não existe uma sala secreta decidindo o destino do planeta, mas existe algo ainda mais preocupante: influência concentrada, poder silencioso
decisões tomadas por poucos e sentidas por bilhões de pessoas. Quando a gente olha esses projetos, como os dois citados, ou para o impacto histórico do Rockefeller na medicina, percebe que a história real já é assustadora o suficiente. E agora a pergunta que fica para você que está assistindo esse vídeo: você acha que esse tipo de poder ainda existe hoje ou ficou no passado? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se você quiser uma parte 2 sobre o Bilderberg School e Bones, Bohemian Grove, é só pedir no canal. Deixa o like, compartilha e é nóis!